Meus irmãos, eu espero que vocês tenham vindo aqui nesta manhã, não para ouvir um mero homem, mas para ouvir Jesus Cristo falar do céu. Nós vamos ler a palavra dele. Leia, portanto, com temor e tremor, porque essa não é a palavra de homens. O título de nossa mensagem hoje é O Martírio de João, o Batizador. O Martírio de João, o Batizador. Nós vamos começar lendo de Mateus capítulo 13, versos 54 a 58, que nós já lemos na semana passada. E nós vamos ler até o capítulo 14, verso 12. Por que nós vamos ler esse trecho de Mateus 13? Vocês já vão entender. Diz assim a palavra de Deus. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele, Jesus, porém lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: este é João o Batista. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido a João, e tinha o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera não tinha listo possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se mais por causa do juramento. E dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Até aí. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma das mais tristes e mais chocantes passagens de toda a Bíblia. João, parente de Jesus, o grande João Batista, foi brutalmente assassinado, preso e assassinado antes de completar 33 anos de idade. Quem aqui tem mais de 33 anos de idade? Então João Batista morreu mais jovem do que vocês. O que levou esse jovem, que mal tinha saído dos 30, o que levou esse jovem fiel a Deus, um grande profeta, parente de Jesus, a ser tão brutalmente assassinado, tendo a sua cabeça entregue em um prato? Foram os pecados deste mundo e o grande desprezo que esta geração tinha pelas coisas de Deus. E nós vamos ver neste sermão que muitos dos pecados que foram cometidos por essa geração e alguns dos pecados que levaram à morte de João Batista são cometidos na maior normalidade por muitos de nós, povo brasileiro, em nossos dias.
Em primeiro lugar, por que eu li o capítulo 13? Porque existe um vínculo importante entre o capítulo 13 e o que acontece com João Batista no capítulo 14. Então, no capítulo 13, se vocês voltarem aí, vocês viram que quando Jesus chegou em Nazaré e ensinou na sinagoga, para quem não sabe, a sinagoga era o culto do Velho Testamento, era a igreja do Velho Testamento. Então Jesus foi pregar na sinagoga, pregou com grande sabedoria, as pessoas se maravilhavam, mas qual foi a reação do povo em Nazaré, cidade que Cristo foi criado? A reação foi de desprezo. A reação foi de questionamentos. Não é este o filho do carpinteiro, ou seja, de José? Não se chama sua mãe Maria? A gente não conhece os irmãos dele, a gente conhece a família dele. Ele foi criado aqui, seus irmãos foram criados aqui, suas irmãs foram criadas aqui, brincavam aqui pequena. Como é que esse homem pode ser tudo isso? Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que essa pergunta é extremamente burra. Eu não tenho outra palavra para descrever. É extremamente burra. Não somente pelo desprezo a Jesus, que é a principal causa da cegueira aqui, mas porque a família de Jesus não era qualquer um. Vamos lembrar quem era José, vamos lembrar quem era Maria. Antes de Jesus entrar em cena. José era ninguém menos, ninguém mais, Mateus capítulo 1, vocês podem ler sobre isso, do que um descendente de Salomão. Então José era descendente de Salomão, Mateus 1, rei Salomão. Quem está fazendo o plano de leitura aí? Vocês leram recentemente a história de Davi, depois vocês começaram essa semana aí a história de Salomão. Salomão foi um dos maiores reis de Israel, e não somente isso. Ele escreveu 3 livros na Bíblia. Salomão escreveu Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. 3 livros da Bíblia foram escritos por Salomão, um dos maiores reis de Israel. E Maria era descendente de outro filho de Davi. Maria, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 3. Maria era descendente de Natã. Então, tanto José quanto Maria eram descendentes do rei Davi. Maria é descendente do rei Davi por meio de Salomão. José é descendente do rei Davi por meio de Salomão. Maria é descendente do rei Davi por meio de Natã, que era irmão de Salomão, outro filho de Davi. Ou seja, eles eram descendentes da família real de Israel. E mais do que isso, entra um detalhe mais importante. Por que a família de Davi era importante na Bíblia, no Velho Testamento? O que Deus disse sobre a descendência de Davi? Deus disse que da descendência de Davi viria o Salvador. Da descendência de Davi, Deus prometeu, Deus jurou para Davi que viria o Salvador. Então, por que eles estavam dizendo, é só mais uma família? Não. Eles eram os descendentes da mais importante família de Israel. E João Batista, vocês sabem quem é João Batista? Lucas capítulo 1, João Batista era descendente era levita, da tribo de Levi, descendente de Arão. Vocês lembram quem foi Arão? Arão foi o braço direito de Moisés, e o próprio Moisés era levita. Então vocês sabem quem são as 2 mais importantes famílias de todo o Velho Testamento? A família de Jesus e a família de João Batista. E esses caras estão perguntando quem são eles. Vocês entendem ao que a ignorância bíblica leva? Você vai tratar coisas importantes como se não fosse nada. É a primeira coisa que vocês têm que reparar aqui. Eles estão tratando pessoas importantes como se não fossem ninguém, porque eles se esqueceram das promessas de Deus nas Sagradas Escrituras. Só abrir um parênteses aqui. Não sei como é que está o clima aí. Tem alguém com calor aí? Está um calor? Então a gente foi do 880, né? Tava frio. Então alguém desliga um dos ar-condicionados, não sei, talvez esse aqui? É porque eu estava tremendo aqui de frio. Do nada eu estou suando, não estou entendendo mais nada. Aos pouquinhos a gente tem que colocar alguém responsável pelo ar-condicionado.
para ir sentindo o clima. Eu nunca sei não, porque eu fico aqui na frente gritando, né? Não sei se eu tô com calor, porque eu tô pegando, ou porque é o clima mesmo. Mas tá calor, não tá? Então, tá certo. Agora se congelar não vai reclamar. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então, vamos ver o que Deus falou sobre essas duas famílias lá no profeta Jeremias. Volte em Jeremias capítulo 33. Jeremias 33. Deus falou sobre essas duas famílias. Jeremias 33, verso 22. Isso é uma passagem que esse povo ignorou. Jeremias 33, 22. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim também multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tens visto o que tem falado este povo, dizendo: as duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim despreza o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome a sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó. Então vocês estão vendo que Deus está falando. Essas duas famílias aí, que vocês estão dizendo que eu rejeitei, a família de Davi e a família de Levi, é impossível eu rejeitar essas duas famílias. E essas duas famílias, que são as mais importantes do Velho Testamento, são as mais importantes nos 4 evangelhos. Então, nos 4 evangelhos, Jesus, da descendência de Davi, João Batista, o levita. Vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 14. Então nós precisamos nos perguntar: o que levou um homem como João Batista a ser assassinado tão brutalmente? A resposta se divide em duas partes. Parte número 1 é o que está no verso 1. Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Vamos parar aqui. Então, vocês têm que perceber aqui que Herodes está tomado de loucura. Herodes aqui está ficando doido, porque ele está dizendo que João Batista que ele matou, ele está dizendo que é Jesus. Ele está ouvindo falar dos milagres de Jesus, está falando de João Batista. Por quê? Porque ele está com remorso, ele está sentindo culpa no coração e essa culpa está levando ele já a imaginar coisas. Vamos prosseguir. Porque Herodes tinha prendido João e tinha amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera não tinha lícito possuí-la. Por que Herodes prendeu João Batista? Por que ele botou João Batista na cadeia? Porque João Batista disse que Herodes, não podia possuir a mulher de seu irmão. Ou seja, Herodes tinha um irmão chamado Filipe. Filipe era casado com uma mulher chamada Herodias. E Herodes ficou com a mulher do irmão. Então, qual a primeira causa da morte de João Batista? Resposta: perversão sexual. Então, ele queria a mulher do próprio irmão. Ele queria a mulher do próprio irmão. E João Batista disse para ele: não é lícito. De onde que João Batista tirou que não é lícito? Abra em Levítico, capítulo 20.
Levítico capítulo 20. Verso 21. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. E quando o homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Então, quando o homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. Foi este verso que João Batista ensinou para Herodes. Ou seja, pode voltar para Mateus 14. João Batista era um pregador da verdade. E isso incluía a verdade do livro de Levítico. Ou seja, João Batista era um pregador da Bíblia. E João Batista não tinha medo de falar a verdade, nem mesmo para as autoridades. Então, a primeira razão que levou à morte de João Batista, a perversão sexual. E no verso 6, Mateus 14, 6, vamos ver o contexto em que foi pedido a cabeça de João Batista. Mateus 14, 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, ou seja, o aniversário de Herodes, e teve uma grande festa. Dançou a filha de Herodes diante dele e agradou a Herodes. Vamos entender o contexto aqui. Tem uma festa. Que tipo de festa é? É uma festa de bebedeira e é uma festa de imoralidade sexual e de danças sensuais. Eu disse no início desse sermão aqui, o que levou João Batista à morte foi um tipo de pecado que é muito comum em nossa cultura brasileira. Qual o pecado? O pecado das festas de imoralidade, de bebedeira, de embriaguez e de danças sensuais. Se você parar para pensar, por que tinha essa mulher? Então tem a mulher do irmão dele, tá dançando sensualmente na frente do cunhado, e o cunhado tá dizendo, tudo que você me pedir, eu te dou. Talvez ele tivesse bêbado já, talvez já tivesse embriagado. Por que ele faz uma promessa dessa para a cunhada dele? Para a mulher do irmão dele. Eu te digo, irmãos, esse não é um problema somente naquela época. O nosso Brasil está cheio de festas assim, onde as mulheres se comportam como prostitutas, dançam na frente de todo mundo, não importa quem está olhando, e daí vem muitas perversões. E eu vou mostrar que daí no Brasil também vem muitas mortes. Mas vamos entender o princípio bíblico sobre isso. Vamos entender o princípio bíblico. Vamos abrir no que diz Provérbios capítulo 10. Desculpe, Provérbios capítulo 23. Vamos ver o que diz a lei do Senhor sobre esse tipo de festa. Provérbios 23. Provérbios 23, verso 20. Vamos ler o verso 19 e 20. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Todo mundo junto, verso 20. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Então veja que aqui é uma orientação sobre o tipo de ambiente que você frequenta. É uma lei de Deus sobre o tipo de ambiente que você frequenta. Não estejais entre os beberrões. Então aí já entra a festa de Herodes. Não estejais entre os beberrões. Então existe ambiente que é um ambiente de embriaguez. É um ambiente de drogas. É um ambiente onde as pessoas não estão mais lúcidas. Provérbios está dizendo, não frequente um ambiente
onde aquele ambiente, aquela festa, é para se embriagar. Não estejais entre os beberrões. E é interessante que no verso 19, ele diz que isso é ser sábio. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. E olha só o verso 22. Ouve o teu pai que te gerou, e não despreze tua mãe quando vier a envelhecer. Então deixa eu dar um recado especialmente aqui para os jovens hoje. Se você é um jovem no Brasil hoje, com certeza você vai ser convidado para ir para a festa onde vai ter bebedeira e drogas. É impossível você ser um jovem no Brasil e ninguém te chamar para uma festa que vai ter bebedeira e drogas. E às vezes você tem 15 anos, você tem 16 anos, você tem 17 anos, teu pai fala, não vai. Você não vai nesta festa. Aí você vai falar, meu pai não entende nada porque ele é das antigas, é outro tempo, esse negócio de igreja, careta, é isso, aquilo, outro. Meu irmão, 1000 anos antes de Jesus nascer, Provérbios, Salomão te chamou de burro. Porque aqui no contexto ele está dizendo, em primeiro lugar, ouve tu, filho meu, e sê sábio. Ou seja, um pai falando com o filho. Para o filho ser inteligente. Dirige no caminho o teu coração. Aí o que o filho vai falar para o pai? Desculpe, o que o pai vai falar para o filho? Verso 20. Não esteja entre os beberrões. Não ande em ambientes de bebedeira. Não frequente lugares de álcool. E hoje em dia a gente tem as drogas. E aí o filho vai dizer, eu não vou obedecer. Aí o verso 22 está falando com esse filho. Ouve teu pai que te gerou e não te despreze tua mãe quando você se envelhecer. Ou seja, quando você for adulto. Ou achar que agora eu tenho 20 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 18 anos, eu não preciso ouvir meu pai quando ele manda eu não ir para lugar de bebedeira ou de droga. Tá vendo como isso aqui é atual? Quantos jovens, agora eu já tenho 20 anos, não vou ouvir a orientação da minha mãe. Olha só o verso 22. Não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Ou seja, quando você já achar que é adulto, não precisa mais obedecer. Não precisa mais ouvir os conselhos bons. Esse é o tipo de festa que Herodes andava. Abra agora em 1 Pedro capítulo 4. Primeira Pedro capítulo 4. Pedro era um dos 12 apóstolos de Jesus. Eu acho interessante que as pessoas acham que antigamente não tinha as coisas. Que tudo era diferente, né? Não, antigamente ninguém ficava embriagado, não. Não tinha festa assim, não. Era todo mundo certinho. Não é assim que algumas pessoas acham. Meu irmão, olha só, 1 Pedro capítulo 4. Versos 1 a 4. Deixa eu dizer para você uma coisa para vocês que vai de encontro com o sermão da semana passada. Para você ser cristão, vocês têm que estar disposto a algumas pessoas te achar estranho. Vamos ler esse verso e nós vamos entender. 1 Pedro 4, versos 1 a 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, se Cristo morreu pelos nossos pecados, nós precisamos morrer, nós precisamos morrer para o pecado. Vamos continuar. Vamos ver o que é morrer para o pecado. Dentre algumas coisas, para que no tempo que vos resta na carne,
não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quem sabe o que é a palavra concupiscência? Eu sempre gosto de explicar que muita gente não sabe. Concupiscência significa cobiça. Ou seja, um desejo, um sentimento imoral. Isso que é concupiscência, cobiça. Verso 3. Porque nos basta, presta bastante atenção, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, cobiças, embriaguezas, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então vamos lá. O que ele está dizendo? Quer dizer que na sua vida passada, antes de você ter um encontro com Jesus, antes de você se batizar, antes de você falar, eu vou seguir Jesus, o que vocês faziam? O que Pedro está dizendo que eles faziam? Eles andavam em cobiças, concupiscências, e eles andavam no meio de bebedeira e glutonaria. E no meio da idolatria. Ou seja, antes de vocês conhecerem Jesus, vocês iam para essas festas onde vocês perdiam os sentidos, onde as pessoas ao seu redor estavam entregues à cobiça. Então, antes de você falar que certas coisas são muito antigas, certas coisas fazem parte do mundo moderno, reflita no seguinte. Pense nesses lugares. Pense nessas festas. Como é que as pessoas se vestem? Como é que as mulheres nessas festas se vestem? Qual é o comprimento da saia delas? E eu quero que você se pergunte por que é assim. Por que é no escuro? Por que as luzes piscando? Por que as pessoas com a mente alterada? Por causa da cobiça. Vocês sabem por que é no escuro com a luzinha piscando? É para as pessoas não conseguirem se ver 100% e para facilitar a fornicação. O agarra-agarra no escuro. É por isso que o lugar é assim. Por que as luzes piscando? Para ir mexendo com a sua emoção, aí você vai se embriagando, aí você começa a fazer coisas que se a sua cabeça estivesse normal no ambiente, as luzes, as claros, você não ia fazer. Você vai fazer coisas que você não tem coragem de fazer se você estivesse normal. Você vai ter coragem de falar determinadas coisas, a própria música incentiva isso. Qual é o tema dessas músicas? Qual é a letra dessas músicas? Então vocês têm que entender que todo o ambiente dessas festas é preparado para te incentivar ao pecado. A música, a letra, a batida, o álcool, é tudo e as roupas. E as roupas, é tudo um ambiente para te levar a pecar e atender todos os seus desejos. E sabe o que algumas pessoas dizem? Não, eu vou lá, mas não sou influenciado, não. Eu não estou fazendo, não. Eu estou aqui para te dizer a verdade. E a verdade é que você se engana. É igual você falar que você vai na praia, mas não é para pegar sol. Eu vou na praia, mas não tem nada a ver com pegar sol. Ué, a praia é para você pegar sol e mergulhar no mar. É para isso que é o ambiente. Para você relaxar. Olha só o verso 4. E acham estranho não correrdes com ele no mesmo desfriamento de dissolução, blasfemando de vós. O que esse verso 4 está dizendo? Está dizendo que as pessoas que não são cristãs, elas vão te achar estranho você não frequentar esses ambientes. Se você for cristão, você não vai frequentar esses ambientes.
E quem não for, vai te achar estranho. E se você não aceita que te achem estranho, se você tem vergonha, você não está pronto para ser cristão. Se você tem vergonha de dizer para os seus amigos, alguns ambientes eu não frequento, onde tem droga eu não frequento, onde tem bebedeiro eu não frequento, onde é para isso, para aquilo, outro eu não frequento. Tem gente que vai falar, você é careta, você é estranho, você é um crente bitolado, você é um fanático, blasfemando de voz. É isso que está dizendo. E se você não quer nunca ser chamado de fanático, de doente, você nunca vai ser um cristão de verdade, você vai ser um falso. Porque você não está disposto a abrir mão de tudo por Cristo. Eu estou falando para os jovens, estou falando para os velhos. Tem ambiente que você não pode estar e você vai ter que falar isso para as pessoas. Eu não frequento mais esses lugares. Eu não vou mais nesses lugares. Vamos continuar sendo amigos assim? Vamos, então beleza. Ah, eu não quero mais ser teu amigo. Que pena, mas é assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser pessoas de princípios. Em primeiro lugar, são os princípios. O apóstolo Paulo diz, se possível for, tenha paz com todo mundo. E eu quero ter paz com todo mundo. Eu quero ser teu amigo. Mas a gente não pode colocar as amizades, ou seja, o que for, acima de Deus, dos princípios. Ah, se você não for em tal lugar, então, na verdade, nunca fui meu amigo. E tem pessoas, eu quero deixar claro, tem pessoas que só vão ser teus amigos se você estiver bêbado ou drogado. Tem gente que se você não estiver bêbado ou drogado, não vai andar contigo, porque a vida dela é essa. Se você falar assim, não, eu quero uma coisa saudável. Negativo, ela não quer nada saudável. Então, como cristão, você precisa desenvolver hábitos saudáveis de vida, ambientes saudáveis, diversão saudável. Procura aprender a se divertir de maneira saudável. Procura estar em ambiente saudável. Vá em lugares saudáveis, com pessoas saudáveis, que vão te agregar. Aprenda a escolher aonde você anda e com quem você anda. E você vai ter que abrir mão, mas tem gente que não vai aceitar, não. Você vai ter que abrir mão. E aí a gente volta para Mateus 14 e a gente vai aprender um princípio muito importante com João Batista. Sabe qual é o princípio que a gente vai aprender com João Batista? A gente vai aprender que a igreja de Mateus 14, pode voltar, a igreja de Jesus Cristo é, em primeiro lugar, a igreja dos mártires. O que é um mártir? Um mártir é alguém que morre por sua fé. Alguém que morre pela fé em Jesus, isso que nós chamamos de mártires. A igreja de Jesus Cristo é, em primeiro lugar, a igreja dos mártires. Isso é ensinado, inclusive, no livro de Apocalipse. O apóstolo João, ele tem várias visões com os mártires. O reino de Cristo no Apocalipse é o reino dos mártires. Você sabe que neste mundo, os homens dão importância para muitas coisas. Quem são os reis da terra neste mundo? Quem são os governantes? São os mais ricos, são os mais populares. No reino de Cristo é o contrário. Sabe quem são os mais importantes do reino de Cristo? São os mártires e as crianças. Os pobres, os rejeitados. Se você for para o céu, vocês vão descobrir que lá no céu, os mais importantes é o que na terra eram os mais desprezados. Como João Batista, que perdeu a cabeça com 30 anos de idade. Este, Jesus disse, é o maior do reino dos céus.
As crianças, Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. Teve uma vez que eu estava lendo Apocalipse, eu estava lendo e orando, lendo e orando. E quando eu percebi isso, eu fui muito impactado. Eu falei, no Apocalipse estão lá aqueles que na terra. O Apocalipse enfatiza que o céu é os que na terra muitas vezes eram mais desprezados, os mais humilhados, os mais perseguidos pela verdade. O reino de Cristo no Apocalipse é o reino dos mártires. E eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que em certo sentido, ninguém entrará no céu sem ser um mártir. Em verdade, vos digo, que se não vos fizerem mártires, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Em que sentido? No sentido de Mateus 16. Abra lá. Mateus 16. Mateus 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir Jesus, tem que tomar a sua cruz. Ou seja, mesmo que não morra no literal, igual João Batista, tomara que ninguém que morra com 30 anos de idade. Mesmo que você não morra literalmente, você vai ter que tomar a sua cruz e morrer para muita coisa. E a cruz é uma morte violenta, não é? Jesus não morreu deitando numa cama e morreu dormindo. Essa é a forma mais tranquila de morrer, né? Você dorme e morre. Muitos idosos morrem assim. Não foi assim que Jesus morreu. Jesus morreu sendo chicoteado, cuspido, coroa de espinhos na cabeça, pregos pregados na mão, e é assim que você tem que morrer também. Você tem que morrer crucificado. Você tem que tomar a cruz e morrer. Como assim tomar minha cruz e morrer? Oferecer a si mesmo em sacrifício a Deus, abrindo mão. O que é esse ser crucificado? É abrindo mão de tudo que não agrada a Deus. E abrir mão do que não agrada a Deus é dolorido. É dolorido. Tem dor, você vai sentir dor. Se você não quer sentir dor, você não serve para ser cristão. Vocês já viram falar de alguém que é viciado em droga? E é tranquilo ela parar de ser viciado? É tranquilo. Vocês acham que a pessoa acorda assim, não vou mais usar cocaína, não? É tranquilo. Não é não. Se quiser vencer os vícios, é um sofrimento vencer aquele vício. É um sofrimento. Qualquer coisa na vida que é ruim e você tem que largar, nunca é fácil. Por isso que é a cruz mesmo. Você acha que para o alcoólatra, a pessoa alcoólatra, é fácil ele olhar para aquele copo e dizer assim, não vou ser mais um bêbado? Aquilo é um vício, é uma escravidão. E se ele tentar largar aquilo, para largar aquilo, ele tem que aceitar que vai ter que ter uma dificuldade. E para o orgulhoso deixar de ser orgulhoso? Ele está acostumado sempre a dar resposta orgulhosa para as pessoas. Ele vai ter que tomar a cruz. Agora eu vou ter que falar humilde, porque eu sigo Jesus, então deixa eu cravar esse orgulho no madeiro da cruz. Na verdade, o que eu estou dizendo é que tudo de ruim, para você largar, você vai ter que ser crucificado. Tudo de ruim. Não tem nada, não. Você quer ver que é fácil você entrar? Coisa ruim. É fácil você fazer coisas que não agradam a Deus. Será que é difícil você colocar uma roupa bonita e ir para uma festa dessa?
Será que é difícil você ser o cara que está sempre procurando agradar todo mundo? Na verdade, o pecado é muito fácil. O que requer cruz é as coisas virtuosas, a virtude, as coisas boas. Ter princípios. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é inclinada para o mal. A nossa natureza é inclinada para o orgulho. É mais fácil você ficar na sua casa e não se preocupar com ninguém. E falar assim, não, você está sendo destruído Campo Bom, não quero saber dessas pessoas, não, nem conheço. Vou ficar aqui no quentinho assistindo televisão. E que ninguém me incomode. Tudo isso, para a carne, é mais prazeroso você fazer as coisas da carne. Então, entendo. Para entrar no reino dos céus, tem que ser um mártir. Se não for literal, vai ter que ser espiritualmente. Você vai ter que tomar a sua cruz. Vocês sabem que muitos pais, estou falando dos pais homens, não são bons pais porque para a carne é mais fácil ser uma pessoa alienada. Se tu for um pai bíblico, se tu for vamos falar de crucificação na paternidade. Se tu for um pai bíblico, tu vai ter que fazer culto e orar com a tua família todos os dias. Tu vai orar com a tua família todos os dias. Tu vai se preocupar se os teus filhos estão indo bem nos estudos. Tu vai ter que se preocupar se eles estão indo bem com as coisas de Deus, se eles estão entendendo a Bíblia. Se está todo mundo feliz. O que eu preciso fazer? Tu vai ter um monte de preocupação e tu vai ter que ser fiel a uma mulher só. Para muitos é mais fácil se tornar um cara alienado, que não se preocupa com ninguém. Se estão indo bem nos estudos, se não estão indo, não estou nem aí não. Eu só quero tomar a minha cachaça e ninguém me incomodar. Para a carne, qual que é mais fácil? Por isso que a gente tem uma geração de pais ineficientes. Porque as pessoas não querem tomar a sua cruz. Então eu estou deixando bem claro para você que não é fácil, para que você não diga para mim depois, mas é difícil. Desculpe te avisar, mas tudo de bom existe esforço. Tudo de bom, de correto, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se sacrificar. E foi isso que João Batista fez. João Batista tinha uma escolha. Ser um profeta verdadeiro e dizer a verdade, ou virar um falso profeta que agrada os governantes. Então, se alguém me disser, pastor Frank Brito, você agora não vai poder mais pregar a verdade, você vai ter que ficar só falando o que agrada as pessoas. Eu tenho que morrer. Se quiser me dar um tiro na cabeça, então me mata. Mas eu não posso negar a verdade. Assim que é o cristão. Ele é de tal forma fiel a Jesus, que se ele tiver que escolher entre Jesus e morrer, então que ele morra, mas ele não vai se corromper diante deste mundo perverso. Ele não vai dizer para João Batista, é isso aí. Ele não vai dizer para Herodes, isso aí está certo. Se quiser ficar com a irmã a sua cunhada, tá bom. O importante é ser feliz. Não é assim que o mundo ensina? O importante é ser feliz. Faz o que você quiser. Não. O mais importante não é sua felicidade. Deixa de ser pervertido. Somente uma pessoa perversa pode achar que a coisa mais importante do mundo é a sua própria felicidade. Você, por acaso, é o centro do mundo, a sua felicidade não está em primeiro lugar. É importante você ser feliz. Mas não é o mais importante, porque os seus valores têm que vir antes. Para ser feliz eu vou fazer isso, aquilo, outro. Eu quero ser feliz. É assim que um monte de gente faz perversidade.
E eu quero fazer mais uma reflexão aqui de Mateus 14. Então, vocês entenderam que este homem foi levado a essa loucura, Herodes foi levado a essa loucura de matar um profeta de Deus, porque ele colocou o prazer dele, a alegria dele naquele momento em primeiro lugar. Eu quero falar alguma coisa aqui para agradar essa mulher. Vou falar alguma coisa aqui porque ela está fazendo uma dança sensual e eu quero agradar ela. Aí falou besteira e quando vê se tornou assassino. Vocês querem saber como que muitos se tornam assassinos nessas mesmas circunstâncias? Vou te falar em português bem claro. Vai para a festa, se embriaga, música sensual, dança sensual, rebola na frente um monte de gente, se embriaga, usa droga, fuma uma coisa aqui, cheira uma coisa ali. Daqui a pouco, aos pouquinhos já não está vendo mais nada. Aí vai lá e se relaciona com alguém. Aí engravida. Aí fala assim, eu não queria ter esse filho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abortar. Pronto. De bêbado virou assassino. De bêbado. É assim que muitos abortos começam. Sabe o que eu acho uma piada? Eu vou falar para vocês o que é uma piada da nossa cultura. Vocês sabem que o governo brasileiro, ele gasta milhões e milhões, na verdade é mais de bilhão, com a campanha para distribuir preservativos. Tá? Então, muita grana para distribuir preservativo. Então, o mesmo governo que fala para você que não tem dinheiro para isso, que o hospital tal não tem dinheiro para isso, aquilo outro, ele gasta bilhões de preservativos. Pastor, qual é a parte que é uma piada? Eu vou te dizer. Vocês acham que lá no carnaval, às 3 horas da manhã, a pessoa já passou de todas, ela vai olhar para o lado e vai ver o negocinho do governo assim, governo federal, use camisinha. Aí a pessoa vai pensar assim, ah, tá, agora lembrei, meu amigo, depois de um certo horário, depois de uma certa coisa na cabeça, a pessoa não está vendo mais nada não. A pessoa quer atender os prazeres. Tem umas campanhas assim, eles falam assim, nós vamos gastar, eu já vi isso aqui, não sei quantos milhões só para botar, qual o nome daquilo? Outdoor, outdoor também, mas tem, aí tu acha que lá no meio da festa, na Sapucaí do Rio de Janeiro, no meio da boate, no escuro, o cara vai parar, vai ler aquilo que o governo gastou, vai falar, ah tá, eu tenho que ser seguro. Meu amigo, naquela altura ali, não tem mais nada de seguro não. Eu tô te falando a realidade, como é que é. E é daí que nascem muitos abortos. É a mesma situação daqui. Da onde nasceu esse assassinato? Porque aborto é assassinato. Da onde que nasceu esse assassinato aqui? De um homem em uma festa bêbada. Às vezes não nasce assassinato, mas nascem outros pecados. Tem filho e não quer assumir. Faz promessas, depois não tem como cumprir. Tem relações com pessoas que não deveria ter. Quantas famílias são destruídas em uma noite? Uma noite. Em uma noite. E uma noite, mulheres vendem o seu corpo e depois tem que lidar com aquela vergonha. Por que eu fui com aquela pessoa? Homens que perdem a dignidade que um homem deve ter, que perdem a dignidade de sua família, que perdem o respeito de sua família, que muitas vezes nem sabem o que aconteceu. Nem sabem o que aconteceu. Eu não estou te dizendo coisas aqui, eu estou te dizendo o que é a vida
De milhões de brasileiros, a vida é essa. De milhões de brasileiros, a vida é essa. E aqui nós temos João Batista, um jovem que resistiu a tudo isso daí. Ele não andava nessas festas. Ele não era sexualmente promíscuo. Ele morreu, mas morreu com honra. Porque ele sabia em quem ele cria. Então ninguém aqui tem desculpa nenhuma. Vocês têm aqui o exemplo. Seja fiel como o jovem João Batista, seja fiel como Daniel, seja fiel como José. Todos esses eram jovens. Em circunstâncias extremas. Mas eles tomaram a sua cruz. Existe uma pergunta, avançando aqui, que muitos têm. É o seguinte. Vou resolver uma dúvida que muitos têm aqui. O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Mas o quinto mandamento vem com a promessa. Se vocês lerem lá em Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. Os pais de João Batista eram homens justos. Eram um casal justo. Os pais de João Batista era... O pai de João Batista, Zacarias, um dos sacerdotes mais fiéis de Israel. Se o quinto mandamento... E João Batista era um homem fiel desde a sua infância. Diz que ele é cheio do Espírito Santo desde que era bebê. Se João Batista honrou seus pais, por que ele morreu cedo? Por que ele morreu cedo? O quinto mandamento não diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que Deus te dá. É a pergunta número 1. É uma dúvida que muitos têm. Por que João Batista morreu cedo se o quinto mandamento diz que honra os pais, seus dias serão prolongados? E essa pergunta faz parte de uma pergunta maior. Se Deus é justo, por que tragédias acontecem? É a pergunta que muitos fazem. Se Deus é justo e bom, por que inocentes sofrem tragédias? E pessoas perversas muitas vezes conseguem o que querem. Por que João Batista, um perverso, conseguiu matar João Batista, o justo? Vocês nunca se fizeram essa pergunta? Por que existem homens perversos com 99 anos de idade? E você vai no hospital do câncer, tem bebês morrendo com menos de 1. Como que nós respondemos a isso? Como é que a gente vê uma criança que nunca praticou mal contra ninguém morrendo? E tem uns velhos aí roubando em Brasília e você fala: não morre. Vocês nunca tiveram essa crise? Você precisa ter essa crise. Porque a fé cristã não é uma fé sem perguntas. Quem pensava isso está enganado. Vocês já viram como é que Jeremias ora com Deus? Ele faz muitas perguntas e fala: eu quero saber por que as crianças estão jogadas nas ruas mortas pela Babilônia. Você tem que ter um relacionamento de autenticidade com Deus. Se você tem dúvidas, faça essas perguntas para Deus. Faça com respeito. Mas faça. Não blasfeme contra Deus. Mas derrame o seu coração para Ele. Deus, por que eu passei por aquilo? Por que eu passei por aquilo outro? As pessoas queriam saber no tempo por que João Batista morreu. Ele era o homem mais justo que eu conhecia. O homem mais justo. Jesus falou dele. Lembra quando a gente pregou sobre João Batista e Malaquias? Jesus falou: esse é o maior de todo Israel. Eu já vou responder a pergunta, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Tem uma série na televisão, por favor, nunca assista essa série, se chama The Chosen. Tem 1 milhão de problemas nessa série. Um deles é que João Batista foi retratado como um doido. Eles fizeram uma série, João Batista como um doido, e Jesus brigando com ele. João Batista, tu é muito fanático, tu não pode falar com outros políticos. Meu Deus, eu vi aquela cena, eu falei: meu Deus,
Aonde que tem isso na Bíblia? As pessoas ficam inventando coisas. João Batista não era um doido nem fanático, não. Ele era um homem muito justo, muito honrado. Vocês iam amar andar com João Batista. Por que estão fazendo filme? É um monte de filme. Tem o filme de Noé, que é cada coisa doida que aparecem uns monstros. Entendeu? Eu acho que eles fazem isso para ridicularizar com a Bíblia mesmo. Então João Batista não era louco e ele falava o que tinha que falar. Exatamente porque ele é justo. Vamos responder a pergunta. O 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Tudo o que está escrito neste mandamento se cumpre em João Batista. Essa pergunta que eu fiz, por que as coisas erradas acontecem, por que os justos, às vezes tem o justo que vive pouco e o ímpio que vive mais. Meus irmãos, se você tiver os seus olhos só no que acontece dentro de um período curto de tempo, e seus olhos só na terra, você vai pensar que Deus não está vendo. Agora, eu convido você a abrir o seu olhar e olhar para o todo. João Batista há de ressuscitar no último dia. João Batista tem a vida eterna. E, portanto, os seus dias serão, sim, prolongados para sempre. O Senhor não falhou em sua promessa com João Batista, porque ele há de ressuscitar no último dia. Cremos e aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Todos os justos recebem a vida eterna. Herodes, se ele morreu com 99 anos de idade, ainda assim sua vida será cortada, porque ele será lançado no lago que arde com fogo, o inferno eterno. A gente acha que é injusto porque a gente só olha assim. Todas aquelas crianças que morrem no hospital do câncer recebem a vida eterna. Todas elas receberão a ressurreição do mundo vindouro. E todos esses políticos perversos, incluindo Herodes, não receberão a vida eterna, serão destruídos no inferno. E vão pagar por cada centavo que roubaram e por cada inocente que mataram. Porque Deus é bom, e Ele é justo, e Ele há de fazer justiça por todos os homens. Eles podem vencer por um instante. O justo, como João Batista, pode sofrer por um momento, mas a recompensa é deles. E ainda que o ímpio triunfe, se ele viver até 100 anos, bem, é o mais perto que ele vai chegar do céu. Porque no dia que o seu coração parar de bater, ele vai sofrer o terrível castigo de Deus por todas as maldades que ele conheceu. Agora, se você ficar só olhando até aqui, você vai achar que não tem justiça. Jesus veio dizer que tem. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Os dias de João Batista serão prolongados, porque ele aguarda a ressurreição dos mortos. Quer ver outro exemplo? Deus disse para Abraão: Abraão, você vai herdar a terra. 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 Hebreus capítulo 11 diz que Abraão morreu e não herdou a terra. E aí, Abraão não vai herdar a terra? Na verdade, ele vai herdar uma terra por muito mais tempo do que qualquer terreninho que a pessoa tem aqui. Você pode ser o mais rico do mundo, o mais bem-sucedido. Se você morrer injusto, você vai perder tudo. Aí você vai se perguntar, do que valeu aquilo? Para que aquilo tudo?
Por isso Jesus disse, do que adianta, Mateus 16, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta ter tudo neste mundo e perder a sua alma? Então eu não sei quem você é, eu não sei que tipo de injustiça você sofreu. Eu não sei que sofrimento você teve, mas eu conheço aquele que pode fazer tudo justo. Aquele que pode consertar tudo. Você pode ser a pessoa mais sofrida do mundo. Se você tiver Jesus, você vai ser a mais feliz. Porque nós aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos dê coragem de sermos como João Batista, que sofreu a injustiça deste mundo, que sendo justo, que sendo correto, foi terrivelmente injustiçado e morreu jovem. Mas a sua vida não acabou ali, porque nós cremos na ressurreição. Nós cremos na vida eterna. Nós não olhamos para as coisas com olhar pequeno. Nós olhamos para todas as coisas com o olhar da eternidade. Nós olhamos para todas as coisas com um olhar amplo. Nos livre, Senhor, do pensamento pequeno. Nos livre, Senhor, do pensamento míope. Abra os nossos olhos, Senhor. Senhor, há 2000 anos, a alma de Herodes se encontra no inferno. O que ele ganhou? O que ele conseguiu? Nada. Absolutamente nada. Porque tu, Senhor, és bons. Tu és bom e tu és justo, tu és santíssimo. Tu dás ao justo a recompensa dos justos. E aos perversos, tu os lanças no inferno. Graças te dou, Pai, por Jesus Cristo, meu Senhor. Amém.